Boa noite. Boa noite aí, dona Eliane Barbosa. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? O pessoal está entrando aí nessa sexta-feira, dia 20 de agosto, são 9 horas. Nós vamos conversar aqui sobre algumas coisas importantes para a gente aprender um pouco sobre falar com Deus. Amém? Porque nós precisamos conversar com Deus. Conversar com Deus em todo o tempo. Então nós vamos pedir para que o Senhor nos ensine essa noite sobre conversar com Deus. Porque às vezes a gente precisa conhecer uma pessoa acima da religião, acima de uma igreja. A gente precisa conhecer quem é o nosso Pai. Precisamos saber como Ele é, ouvir a sua voz e ter um relacionamento com Ele. Amém? Então nós precisamos compreender como fazer isso. Porque o véu já foi rasgado, nós já temos acesso à presença de Deus. E agora? Às vezes nós adoramos, buscamos a Deus e às vezes a gente fica vivendo só desses momentos, de adoração, de busca. Mas um relacionamento não é feito só desses momentos, mas é feito do dia a dia. Como que a gente se comunica, como que a gente anda, com quem a gente está andando. Falar com uma pessoa, conversar com uma pessoa, ouvir o que a pessoa tem para dizer. Isso estabelece intimidade e relacionamento. E nós precisamos fazer isso com Deus. Essa vontade não é nossa, essa vontade é do próprio Deus. E nós vamos estudar isso hoje. Vamos entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Sobre a nossa relação com Deus. E o que Deus quer da nossa vida. Amém? Então nós vamos orar e pedir para que Deus venha falar conosco em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos também a nossa vontade, os nossos pensamentos, sentimentos, preocupações, ansiedades, enfim, tudo aquilo que está no nosso interior, Pai. Imploramos que o Senhor nos dê a Tua paz, a Tua mansidão, a Tua sabedoria, que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, a Tua graça, porque a Tua graça nos basta. E a Tua presença enche a nossa vida, enche a nossa casa, que a Tua presença, Pai, ela seja percebida em todos os lugares, Pai, que nós estamos chegando com essa palavra, porque a Tua presença é o que importa. Em nome de Jesus, Pai, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas palavras. Em nome de Jesus, purifica cada um de nós de toda influência maligna ou influência desse mundo, Pai. Que a nossa mente, nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos ler a palavra de Deus, compartilhar alguns pensamentos, compartilhar algumas frases aqui, alguns textos bíblicos. E vamos meditar na palavra, porque a meditação da palavra é uma coisa tremenda. Então, vamos estudar hoje sobre o que acontece com um homem quando ele se comunica com Deus, quando ele fala com Deus. O que acontece com uma pessoa quando essa pessoa fala com Deus e Deus fala com ela? A palavra de Deus ela é rica em muitas histórias de pessoas que falaram com Deus. Desde o início foi assim. Pessoas conversaram com Deus, Deus conversou com essas pessoas e coisas aconteceram.
situações foram acontecendo na vida dessas pessoas porque elas tiveram contato com Deus, com seu Criador, com aquele que é o dono de todas as coisas. Então, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Depois, ele, na mesma frase praticamente, que ele está gerando o homem na palavra, ele fala que o homem teria autoridade sobre a criação que ele havia criado, sobre o planeta, sobre a terra. E Deus o coloca em um jardim que o próprio Deus havia plantado, o jardim do Éden. E aí Deus chega para o homem e começa a conversar com ele. E ele dá uma ordem para o homem. Ou seja, ele está exercendo com o homem uma autoridade, e o homem tem outra autoridade. Ele está exercendo uma autoridade sobre outra autoridade. Então Deus concedeu autoridade ao homem que havia criado. Deus concedeu domínio sobre a terra. O homem tem autoridade. O homem tem essa autoridade desde a criação, né? E para que o homem pudesse se sujeitar a Deus, Deus coloca um limite sobre aquilo que ele poderia fazer. Ele dá uma ordem simples: você pode se alimentar de todas as árvores do meu jardim. Você é autoridade sobre a terra. E você pode se alimentar, né, de todas as árvores do meu jardim. Mas você precisa guardar e cultivar o meu jardim. São duas coisas importantes que nós temos que entender. Eu preciso cultivar e guardar algo que não é meu. Algo que pertence a alguém que tem uma posição de autoridade maior do que a minha. Então Deus está deixando claro para o homem que este sinal desta ordem indica que o homem não é independente de Deus. Ou seja, quando Deus fala com o homem, ele começa a depender daquilo que Deus fala, tanto para viver como para morrer. Deus falou para o homem: não comerás da árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Aquele que deu a vida para o homem, agora está dizendo o seguinte: se você comer dessa árvore que eu plantei no jardim, você vai perder a vida que eu te dei. Então o homem tem liberdade de escolha, ele tem autoridade. E o mandamento de Deus, a palavra que Deus falou no coração do homem, traz sobre o homem uma dependência de Deus. Ou seja, o homem não pode fazer o que ele quer, porque o homem pertence a Deus. E para que o homem, que é livre, autônomo, se lembrasse que ele pertence a Deus, que ele depende da palavra de Deus, Deus entrega para ele uma ordem. E fala assim: você não vai comer dessa árvore, porque senão você vai perder a vida que eu te dei. Então eu estou te dando escolhas. Por que Deus dá escolha? Porque a escolha vem de Deus, mas é o homem que decide o que ele quer escolher. Então a primeira coisa que acontece com o homem é que uma ligação é estabelecida, ou seja, o homem tem uma posição diante de Deus. E o homem não pode se esquecer disso. Eu não posso me esquecer que eu não faço o que eu quero. Eu não posso me esquecer que eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser nessa vida. Por que eu não posso esquecer? Porque eu dependo de uma decisão acertada em cima da palavra do Deus que me criou.
do Deus que me gerou. Então, essa ordem, não come dessa árvore, não me deixa limitado somente, mas me deixa dependente da palavra de Deus. Então eu preciso ouvir o que Deus fala, porque se eu não ouvir o que Deus está falando, eu tomo decisões erradas e eu acabo gerando morte na minha vida. Então o homem, a partir do momento que tem uma palavra, Deus começa a visitar o homem na viração do dia, todos os dias. Todo dia Deus aparecia no Éden. Todo dia Deus ia até o homem. Todo dia. A Bíblia diz que quando o homem pecou, Deus apareceu naquele dia, na viração do dia, para conversar com o homem. E ele perguntava assim: onde você está? Ou seja, Deus falando com o homem. Deus começa a falar com o homem. Não é o homem que começa a falar com Deus. Deus cria o homem e começa a conversar com ele. E todo dia Deus está falando com o homem. Todo dia. Deus visita o homem dentro do jardim do Éden. Deus aparece para o homem. Ou seja, isso me revela, me mostra que Deus quer conversar comigo, que Deus quer conversar com a minha esposa, Deus quer conversar com o homem que Ele criou. Amém. Deus quer conversar e Ele vem conversar. Ele fala. Amém. Do mesmo jeito que Deus visitou o homem na viração do dia e não encontrou o homem por causa do pecado, muitas vezes Deus vem, entra na casa do homem que ele criou e às vezes ele não nos encontra. Por quê? Por causa do pecado. O pecado que o homem cometeu trouxe uma separação entre ele e o próprio Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz em Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então só tem uma maneira dessa ligação, dessa comunicação ser cortada. É o pecado. O nosso pecado. Quando o homem peca, essa ligação é cortada. Quando o homem peca, Deus chega para procurar o homem e não consegue enxergar onde o homem está. Por quê? Porque os pecados encobrem o homem. O homem fica oculto de Deus quando ele peca. Não é apenas o homem se escondendo, é o que o pecado faz na vida espiritual do homem. O homem não consegue mais conversar com o seu Criador. Não consegue mais conversar com o seu Pai. O homem não conversa mais com Deus, porque Deus não encontra ele. Isso é um fato bíblico. Deus tenta encontrar o homem e não consegue. Mas, a partir do pecado, Deus não muda. Deus não muda. Deus continua visitando o homem. Deus continua aparecendo para conversar com os homens que ele criou. Ele continua aparecendo em casa. Ele continua se revelando. Porque Deus é bom. Deus é amor. Ele continua aparecendo. O filho de Adão, Caim, havia assassinado, né? Aliás, ele havia invejado o seu irmão Abel. Porque Abel, invocando o nome do Senhor, trouxe a presença do Senhor para o seu altar. Mas no altar de Caim, não aconteceu isso. Deus não atentou para o altar de Caim. E Caim começa a ficar irritado, começa a ficar irado. E ele começa a invejar o seu irmão. E a inveja traz sobre a vida de Caim
um sentimento, um desejo de matar o seu próprio irmão. E aí, quem aparece para o Caim? Irado. Quem aparece para um Caim que está cheio de inveja no coração? Quem fala com Caim? O próprio Deus. Deus fala para Caim, por que o teu semblante caiu? Por que você está com essa cara? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? E aí Deus avisa Caim, eis que o pecado está na sua porta, e o seu desejo será contra a tua vida, mas sobre ele você deve dominar. Deus está avisando Caim, antes que Caim mate o seu irmão, Deus está avisando Caim para que ele controle o pecado que está começando a tomar conta do seu coração, do seu comportamento. Ou seja, uma das primeiras coisas que acontece com o homem, quando Deus fala com ele, é que o homem, ele pode evitar cometer erros. Quando uma pessoa se comunica com Deus, ouve a voz de Deus. Quando uma pessoa ouve a voz de Deus, Deus fala antes que a pessoa cometa algum erro. Porque Deus sabe o futuro. Deus conhece o coração de Caim. Deus sabe onde essa história vai parar. E aí Deus, numa tentativa de fazer Caim não cometer o pecado do homicídio, o pecado, Caim, está na sua porta. Pessoas que se relacionam com Deus conseguem se precaver, se prevenir do pecado. Pessoas que têm relacionamento com Deus, Deus aparece para essas pessoas e as pessoas recebem a revelação de Deus. Cuidado, não confia na sua carne, se afasta dessas pessoas, não faz esse negócio. Deus fala como Deus falou com Caim. Se Deus falou com Caim, meu irmão, Deus fala com qualquer pessoa. Deus está tentando evitar que a sua criação cometa erros, peque. Deus está tentando fazer isso com Caim. E ele faz isso com cada um de nós. Existe algo dentro de nós chamado consciência. A nossa consciência foi colocada por Deus no nosso espírito. É uma função do espírito humano convencer o ser humano daquilo que é certo e daquilo que é errado. A consciência. A consciência é uma atribuição do espírito humano. Então, Deus fala na consciência. Deus fala no teu espírito, no meu espírito. Ele fala, cuidado. Se você for nesse lugar, você pode cair. Se você for naquele outro lugar, você pode pecar, você pode beber, você pode se embriagar, você pode cometer uma besteira, você pode tomar uma decisão errada. Deus sempre fala. Deus sempre fala com o homem. A iniciativa de falar é de Deus. Mas o que aconteceu com Caim? Ele não deu ouvidos àquilo que Deus falou, cometeu um pecado e foi amaldiçoado. O pecado de Adão trouxe maldição sobre a terra. O pecado de Caim trouxe maldição sobre ele e sobre toda a sua descendência. A maldição de Caim. Então, meu querido, falar com Deus pode mudar completamente as nossas decisões e comportamentos. O fato de você conversar com Deus, o fato de você ter um tempo para ouvir o que Deus fala, para ter a sensibilidade de ouvir o que a tua consciência está falando, porque Deus fala através da consciência, vai te livrar de muitos problemas. A gente só se mete em problemas, a gente só peca porque a gente não ouve a voz de Deus que falou com a gente antes. Então, falar com Deus, o que acontece na vida de um homem que fala com Deus? Ele consegue se precaver da queda. Ele consegue.
ele consegue dominar o pecado antes que o pecado domine. Porque Deus sempre avisa antes. Foi o que ele fez com Caim. Nós podemos evitar o pecado. Nós podemos evitar o pecado, irmão. É só ouvir a voz de Deus dentro da nossa consciência. Deus visitou Caim. Deus foi lá falar com ele. Deus visitou Abraão. Um homem que teve a sua vida transformada porque começou a conversar com Deus. Na época, meu querido, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha Bíblia, um livro. Não tinha nada disso. O que existia era um Deus que ama o homem, querendo se relacionar com o homem, querendo fazer com que o homem governe sobre a terra debaixo da sua autoridade. Então Deus chega para Abraão e começa a falar com Abraão. Sai da tua terra, do meio da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falando com Abraão. Foi Deus que falou com Abraão, não foi Abraão que falou com Deus. E ele fala: Abraão, seja uma bênção. Seja uma bênção. Então Abraão é uma história extraordinária de um homem que sai sem saber para onde vai. Deus falou: sai, abre a porta e sai andando. Ele saiu andando, ele pegou tudo que ele tinha e saiu. Para onde que ele foi? Para qualquer lugar, irmão. Então, com esse ato de ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus está falando, Abraão começa a viver pela fé. E essa é uma situação que acontece no coração de uma pessoa quando ela conversa com Deus. Quando alguém conversa com Deus, ele começa a viver pela fé. Entenda o que eu estou falando, irmão. Quando a pessoa fala com Deus, que é uma pessoa, que é o Pai, que é o nosso Pai. Quando nós falamos com Deus, a nossa vida para de ser uma vida natural e começa a ser uma vida de sobrenatural. Começa a ser uma vida de dependência de Deus. Quem fala com Deus vive pela fé. Quem fala e conversa com Deus, ouve as direções de Deus e começa a crer. Abraão creu em Deus. E é por isso que ele agiu de acordo com a conversa que ele teve com Deus. Ele agiu de acordo com a palavra que Deus falou no coração dele. Ele não agiu de acordo com a palavra de um homem. Ele não agiu de acordo com um livro. Ele agiu de acordo com a palavra de Deus. Ele é um exemplo de fé. Ele é considerado o pai da fé, o Abraão. Mas o que Abraão fez para merecer isso? Ele ouviu a voz de Deus. Amém. Ouvir a voz de Deus. Ouvir, conversar com Deus. Abraão conversava com Deus. Cada vez que Abraão parava em algum lugar para armar a sua tenda, para colocar a Sara na sua tenda, colocar o seu sobrinho Ló em outra tenda, colocar os seus servos em outra tenda, quando ele colocava ali os camelos, quando ele fazia o acampamento, antes de montar as tendas, Abraão levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Porque Abraão sabia da importância de andar com Deus, de conversar com Deus. Então, antes que Abraão se estabelecesse em algum lugar físico, ele invocava o nome do Senhor, levantava um altar, oferecia um sacrifício e Deus falava com ele e ele falava com Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Porque Deus quer falar com o homem. Se Deus não quisesse falar com o homem, ele não tinha criado o homem com duas orelhas. Não tinha criado o homem e falado com ele no jardim do Éden.
Se Deus tivesse criado um animal que não tem condições de se comunicar com Deus, aí tudo bem, a gente não precisaria falar com Deus e ouvir a Deus. Então, meu querido, minha querida, Deus aparece para as pessoas. Deus fala com as pessoas. Deus fala com você. Então, quando nós oramos, antes que a gente ore, Deus já fala com a gente, dentro da nossa consciência. Amém. É estabelecida uma identificação da voz de Deus dentro da consciência, dentro do nosso espírito. Por isso Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz dele e seguem a Jesus. Então, a questão, meu querido, não é ir numa igreja, não é ouvir uma pregação ou um ensino como esse. A questão é o quanto você está se relacionando com o teu Pai. É o quanto eu estou falando com Deus no meu dia a dia. O quanto eu estou conversando com Deus, me abrindo com Deus. O quanto que eu estou levantando a minha voz e falando: Senhor, me ajuda. Senhor, me direciona. Senhor, me perdoa. Senhor, me dá uma direção, me dá uma estratégia, me dá sabedoria. O quanto eu estou fazendo isso. A maioria das pessoas pensa que a intercessão e a oração são atividades muito pesadas. São atividades terríveis, que cansam, que fazem a gente ficar esgotado. Conversar com Deus não esgota ninguém. Conversar com Deus não cansa. Se fosse assim, irmão, Abraão saiu da terra do seu pai, da sua parentela, e ele caminhou com Deus, conversando com Deus durante 25 anos. 25 anos conversando com Deus, aí nasceu o Isaac. Abraão continua conversando com Deus depois do nascimento do Isaac. Quando Deus aparece para Abraão, Deus desceu com alguns anjos. E ele vai até a cidade de Sodoma e Gomorra. Essas cidades estavam condenadas. Deus falou assim: eu vou destruir a cidade. Eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Fogo vai descer do céu, vai consumir tudo. Os moradores, a cidade toda, os animais, tudo vai ser destruído. Por causa do pecado. O pecado está muito grande, chegou no limite. E nós estamos numa época de limite. Eu acho que já passamos do limite. Mas é Deus quem julga. Sodoma e Gomorra passaram do limite, Deus desce. E Deus vai até Sodoma. E aí ele fala consigo mesmo. Está escrito na palavra: ocultarei eu a Abraão o que faço? Vou fazer a destruição dessa cidade, eu vou executar juízo sobre a cidade, sem antes conversar com alguém? Isso me revela muitas coisas, irmão. Deus, antes de trazer juízo sobre a cidade, procura um intercessor. Procura alguém que converse com ele. Alguém que argumente com ele. Alguém que bata um papo com ele. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? O Senhor vai executar a justiça? Mas isso é justiça? O Senhor não vai fazer justiça? O Senhor é o juiz de toda a terra. Então Abraão começa a conversar com Deus. Deus foi até a casa de Abraão para conversar com Abraão sobre os planos que ele tinha com Sodoma e Gomorra. Deus fala. Deus foi até Abraão. Não foi Abraão que sentiu que alguma coisa ia acontecer com a cidade. Não, irmão.
Foi Deus que apareceu lá, nos carvalhais do Manre, e Deus comeu um cordeiro cevado que Abraão preparou. A intercessão de Abraão foi um bate-papo com Deus. Foi uma conversa natural, como você conversa com qualquer amigo teu, com qualquer parente teu, como você conversa com teu pai. E Abraão está conversando com Deus e falando: Senhor, se tiver 30 justos, o Senhor vai destruir. Deus fala assim: não vou destruir, não vou destruir. Se tiver 30 pessoas, não vou destruir. Se tiver 10 justos, o Senhor destrói. Não, não vou destruir. Não tinha 10 justos, irmão. E Deus executou o juízo. Mas o que aconteceu com esse homem, Abraão? Ele vivia em Ur dos Caldeus. E agora ele está diante de Deus, intercedendo por cidades. Olha só o que acontece com a vida de um homem que conversa com Deus. Deus não oculta nada desse homem. Deus procura antes alguém para conversar. Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem, que se colocasse na brecha a favor dessa nação, mas a ninguém achei. Porque Deus está procurando quem converse com Ele. Deus procura alguém para falar com Ele. Deus tem coisas para fazer na terra. Mas Ele quer, antes de fazer essas coisas, conversar com intercessores, conversar com profetas, conversar com seus filhos, ouvir os argumentos dos seus filhos. Por quê? Porque Deus estabeleceu o homem na terra como autoridade. Ele não mudou. Deus não muda. Então Deus vai trazer um juízo. Ele fala com alguém antes. Por isso a palavra de Deus diz: eis que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se ele vai fazer alguma coisa importante na tua vida, ele vai falar antes, irmão. Se ele vai fazer alguma coisa importante na tua família, ele vai falar antes com você. Se alguém vai para a glória, ele vai falar antes. Ele vai trazer a percepção, o sonho, a palavra, vai falar no teu ouvido, vai falar no teu espírito, vai falar na tua consciência. Ele vai usar alguém, algum profeta vai falar. Mas que Deus vai te visitar e vai falar, ele vai. Ele faz isso, irmão. Eu já vi Deus fazendo isso com pessoas que nem conhecem a Deus. Pessoas já sabiam que iam morrer antes da sua morte. Porque Deus fala com o homem. E o que acontece com o homem quando ele responde, quando ele fala com Deus? Deus, ele tem interesse em revelar o que ele vai fazer para os intercessores. Porque ele procura alguém que fala assim: Deus, tenha misericórdia. Deus, tenha misericórdia da nossa terra. Abraão foi transformado. Abraão experimentou muitas coisas com Deus. Ele experimentou livramento dos seus próprios erros. Quando você fala com Deus, irmão, não é que você nunca mais vai errar, mas o Senhor está contigo. Por isso Jesus falou assim: eu não tenho chamado mais vocês de servos, de escravos, mas eu chamo vocês de amigos. Então, quando você conversa com Deus, Abraão conversava com Deus, e aí ele teve medo. Não é porque ele conversa com Deus que ele não sente medo. Ele entra numa cidade e fala para Sara, sua esposa, fala que você é minha irmã, porque os homens vão ver que você é bonita e vão me matar para pegar você como esposa. Então fala que você é minha irmã. O homem, o Abimeleque, chegou até Abraão e falou assim: quem é essa mulher? Quem é essa mulher bonita do seu lado? É minha irmã. Então eu vou tomar ela como esposa, já que ela é tua irmã e não é casada. E levou Sara para a casa dele. Deixou Abraão sem mulher. Sabe o que aconteceu, irmão?
Deus foi até a casa do Abimeleque. Deus foi até a casa dele para resgatar a Sara. E Deus aparece na casa do Abimeleque e fala assim: olha, você vai morrer, porque você tomou a mulher do meu amigo. O Abimeleque: eu não sabia. E Deus fala: eu sei que você não sabia, por isso você não morreu. Restitui a mulher para o Abraão. Abraão errou. Mas quando o homem fala com Deus, Deus vai ensinando ele através das suas decisões erradas. Então Deus teve que intervir conversando com Abimeleque. E Abimeleque chega na casa de Abraão, imagino, de madrugada, com a sua esposa, suas malas, e fala: meu, quase que você me matou. Eu não sabia que você conversava com Deus. Eu não sabia que você era amigo de Deus. Então, quando alguém conversa com Deus, irmão, ele experimenta a proteção de Deus. Ele experimenta o livramento de Deus. Se você conversa com Deus e você peca, a palavra de Deus diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Quem conversa com Deus, quando confessa um pecado para Deus, é perdoado, irmão. É perdoado. Não é uma relação de imposição, de julgo, de peso. Não é uma religião. É uma amizade que nenhum homem pode te dar. Nenhum homem na face da terra pode ser tão amigo teu quanto Deus. Ninguém pode te dar o que Deus te dá. Abraão experimentou o livramento de Deus. Abraão experimentou a prosperidade. Amém. Ele experimentou a estratégia de Deus. Abraão ouvia a Deus, conversava com Deus e Deus falava com ele. Vai para lá, não vai para lá, vem para cá. Dava conselhos para o Abraão. Abraão não estava recebendo conselho de homens, ele estava ouvindo a voz de Deus. Amém. Amém. Ouvindo a voz de Deus, o homem consegue caminhar de maneira segura nessa terra, sem medo, Amém. sem insegurança. E quanto mais Abraão está andando, ouvindo, falando com Deus, quanto mais ele fala com Deus ao longo dos anos, mais a fé e a confiança de Abraão vai aumentando. Mais Deus vai se tornando conhecido. Eu sei quem é Deus, eu converso com Ele todo dia, Ele fala comigo. Eu sei quem Ele é. Eu não sei quem Ele é porque alguém disse como Ele é. Eu sei quem Ele é porque eu converso com Ele. Eu me abro com Ele. E Ele também se abre comigo. E a gente bate um papo, a gente conversa todo dia. Abraão ficou tão próximo de Deus, 25 anos andando na presença de Deus, 25 anos conversando com Deus. E aí Deus chega para Abraão e fala assim: olha, o ano que vem, tua esposa vai ter um filho. E naquele momento, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Deus falou uma palavra. Daqui a um ano. Abraão, eu sei que você está centenário, você já tem mais de 100 anos. Mas o ano que vem você terá um filho. Tua esposa vai engravidar de você. A Sara não creu, a Sara deu risada. Ela estava ouvindo o papo dos dois. Olha que coisa louca. A Sara ouvia a voz de Deus também. Mas ela riu. Por isso, quando nasce o filho de Abraão, deram o nome de Isaac, que significa riso. Porque foi o que aconteceu com a mãe de Isaac. Ela deu risada quando Deus falou com Abraão. Abraão creu em Deus, porque foi desenvolvido um relacionamento de confiança. Abraão não duvidou que ele poderia ser pai, mesmo em idade avançada. Ele não duvidou. Por quê? Porque Deus construiu com Abraão uma confiança inabalável.
e nasce o Isaac. Abraão continua falando com Deus, continua conversando com Deus. Com 17 anos que Isaac já tem, Abraão deve ter uns 117 anos. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você suba num dos montes e sacrifique o seu único filho, a quem você ama. Abraão nem pensou, ele obedeceu. Por quê? Porque são mais de 30 anos falando com Deus. Mais de 30 anos conversando com Deus sobre situações pequenas, sobre situações grandes, sobre decisões importantes, sobre situações emocionais. São mais de 30 anos. Abraão experimentou vários momentos com Deus. Abraão experimentou vitória quando alguns reis tomaram a cidade de Sodoma e levaram seu sobrinho Ló cativo. Deus deu vitória para Abraão. Abraão escolhe 318 pessoas dentro da sua casa e fala: nós vamos lutar contra aqueles reis. E Deus deu vitória para Abraão. Abraão sabia que Deus dava vitória, que Deus dava livramento. Abraão sabia que Deus perdoava os pecados. Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer o que ele quisesse fazer. Mas a fé, numa coisa tão importante quanto o sacrifício de Isaac, irmão, ela vem através de anos de relacionamento. Ela não vem do dia para a noite. Deus fala com você, Deus fala comigo. E Ele quer construir um relacionamento de confiança. Ele quer construir com cada um de nós uma fé inabalável. Para a gente não viver com medo. Para a gente não ficar reclamando, para a gente não ficar murmurando. Deus quer falar com a gente. Deus fala com a gente. Abraão foi transformado. E é isso que acontece na vida de um homem quando fala com Deus. Ele é transformado, irmão. Isaac, Deus chegou para Isaac para conversar com Isaac. Não foi Isaac que buscou a Deus. Deus chegou para o Isaac e falou assim: Isaac, eu sou o Deus do teu pai. Deus não chegou para o Isaac falando assim: olha, eu sou o seu Deus. Não sou seu Deus. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. O teu pai morreu. E eu sou o Deus dele. Quando ele dá essa referência para o Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaac tem na cabeça, desde criança, que ele está assistindo o seu pai conversando com Deus. Então Isaac tem um exemplo de alguém que conversa com Deus dentro de casa. E Isaac começa a andar com Deus. Ele começa a caminhar com Deus e falando com Deus, ouvindo a Deus, falando com Deus, ouvindo a Deus. A Rebeca, a mulher dele, era estéril. A mulher era estéril. E a Bíblia diz que o Isaac chegou para Deus: Deus, eu gostaria muito que o Senhor curasse a minha esposa da esterilidade. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do Isaac e curou a Rebeca da esterilidade. O que acontece com o homem quando ele fala com Deus é que as suas orações são respondidas. As suas petições são ouvidas e Deus responde, irmão. O que acontece na vida de uma pessoa que fala com Deus? O que ele pede para Deus, Deus concede pela sua graça. Então Deus cura a Rebeca, e a Rebeca fica grávida. Só que ela está grávida de gêmeos. E a Bíblia diz que durante a gravidez, os dois bebês dentro da barriga da Rebeca brigavam. Aquela confusão. Eles se debatiam um com o outro. E a Rebeca foi falar com Deus. Deus, o que está acontecendo?
Não tem ultrassom para saber o que está acontecendo. Eu não tenho um psicólogo de bebê aqui para saber o que está acontecendo com essas crianças. Será que o que está acontecendo? Eu não sei. Deus fala assim: de 2 nações tem dentro do seu ventre. 2 nações. Deus fala, Deus revela. Rebeca queria saber o que estava acontecendo ali naquele momento. O que Deus faz? Deus revela para ela quem são os seus filhos e quem serão os seus filhos no futuro. Nações. O mais novo vai governar o mais velho. Deus já revela o futuro. O que acontece na vida de um homem quando ele fala com Deus? Ele tem a revelação das coisas que vão acontecer. Ele tem a revelação daquilo que Deus vai fazer. Ele já sabe o que vai acontecer. Antes que aquilo aconteça. Porque Deus revela para quem conversa com Ele. E aí eu quero te perguntar, meu querido. Você conversa com Deus? Ah, pastor, eu vou na igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Continua indo na igreja. Continua fazendo o seu culto. Não tem problema. É uma benção. Vai lá. Adora a Deus. O que eu estou te perguntando é outra coisa. Você fala com Deus? Você tem falado com Deus de manhã, de tarde, de noite? Conversado com Ele. Eu não estou falando daquele momento que você tem que dobrar o joelho e ficar intercedendo pelas nações. Não. Eu estou falando daquele momento que você tem que conversar com alguém. Bater um papo com alguém, sem reservas. Sem medo. Sem culpa. Se expor para alguém. Falar para Deus o que está dentro do seu coração. Falar para Deus o que você quer fazer. Falar com Deus o que você está querendo fazer. Qual é a sua... o que está na sua mente, o que você está sentindo, conversar com Deus. Quantas vezes você faz isso por dia, irmão? Dentro da máscara, todo mundo usando máscara, pronto, tem um momento lá dentro da máscara para falar com Deus, ninguém está vendo. Falar com Deus, Deus revela, Deus fala, Deus quer conversar com você. É que você enxerga um pastor orando e pensa que Deus só ouve daquele jeito. Meu irmão, Deus vai te ouvir do jeito que você fala. Porque Ele fez a tua boca, fez o teu cérebro, fez a tua personalidade, fez a maneira como você se comunica. Deus fez você desse jeito. Ele não vai destruir o que Ele criou para você se comunicar com Ele. Ah, eu tenho que orar bonito, igual o pastor. Não, não tem ritual para falar com Deus, irmão. Se você pensa que tem um ritual, você está na religião. Se você pensa que tem que ter um ritual para falar com Deus, você está errado. Você está longe de Deus. Deus quer relacionamento verdadeiro, pessoal e não religioso. Deus não quer algo falso. Deus não quer ouvir a sua voz através de uma religião. Deus quer conversar com você do jeito que você fala com seu amigo. Moisés, meu irmão. Moisés, 80 anos. 80 anos apacentando ovelhas no deserto do Sinai. Apacentando as ovelhas do seu sogro. 80 anos, a vida está resolvida. Já passei por poucas e boas. Com 80 anos de idade, Deus aparece para o Moisés. Deus vai falar com Moisés com 80 anos. Não é Moisés que vai atrás de Deus, é Deus que foi atrás de um homem de 80 anos. Moisés, você precisa tirar meu povo do Egito. 80 anos de idade. O que acontece com o homem quando ele conversa com Deus? Deus muda completamente a disposição, a força, o ânimo, para Moisés se levantar de onde ele está com 80 anos. 80 anos, irmão.
Tenta mover uma pessoa de 80 anos da casa dela. Tenta falar para uma pessoa de 80 anos para ela se aventurar em outro país, para ela sair de onde ela está para poder arriscar. 80 anos, ninguém faz. Mas o homem que conversa com Deus, não importa a idade, irmão. As suas forças são renovadas. Olha só a dificuldade, Deus conversando com Moisés. Moisés vai, eu sou pesado de boca. Moisés vai, envia outro no meu lugar. Moisés vai. Eles não vão me ouvir. Então joga o teu cajado no chão. Ele jogou o cajado no chão, o cajado virou uma cobra. Pega aí o rabo da cobra, pegou o rabo da cobra, virou cajado de novo. Faz o sinal, porque quem conversa com Deus recebe autoridade para operar sinais. Recebe autoridade, irmão, para libertar pessoas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos. Foi o que Deus fez com Moisés. Moisés, você vai libertar os cativos. Quem fala com Deus recebe chamado, recebe a sua vocação de volta. Não é para você apacentar ovelhas, é para você apacentar as pessoas. O Pedro ouviu a voz de Jesus no seu barco. E Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, se você vier após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Quem fala com Deus, o homem que fala com Deus, recebe a sua vocação de volta. Recebe o seu chamado, a sua identidade espiritual. Ela é restaurada. Deus criou Moisés para libertar o povo. Deus criou Pedro para ser pescador de homens, não para ser pescador de peixe. Deus te criou para alguma coisa, e se você conversar com Deus, Deus vai te colocar no caminho que Ele escolheu para você, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Antes. Converse com Deus, meu irmão. Muitas pessoas não conversam com Deus, com medo de que Deus coloque elas num ministério, num chamado, num encargo, numa responsabilidade. Tem gente que foge da voz de Deus. Tem gente que foge de ouvir a palavra de Deus. E tem gente que não quer conversar com Deus, porque sabe que nasceu com um chamado, nasceu com um propósito. Mas eu vou te falar uma coisa importante, irmão. Você nunca vai se realizar plenamente, a não ser no centro da vontade de Deus. Quando você descobre a vontade de Deus, é porque você está conversando com Deus. Aí você descobre o centro da sua realização. O porquê que nós estamos nessa terra. E o que nós temos que fazer durante os poucos anos que nós vivemos aqui. Nós temos que criar relacionamento com Deus. Deus está te visitando nas madrugadas. Deus está visitando você em sonhos. Deus está falando com você através dessa mula aqui. Deus está falando. Deus está falando. Comece a falar com Ele também. Conversa com Ele, irmão. Fala com Ele no elevador, no ônibus, no Uber, andando na calçada, no ponto de ônibus, passeando com a família, trabalhando. Converse com Deus. Por isso a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Daniel, ele tinha, aquele costume de falar: eu vou falar com Deus 3 vezes por dia. Vou falar com Deus 3 vezes por dia. Eu vou falar com Deus 3 vezes por dia. Acabou. Eu vou conversar com Deus 3 vezes por dia. E Daniel, ele teve uma visão de mundo completamente alterada. Porque o homem que fala com Deus amadurece, irmão. Quando alguém conversa com Deus,
essa pessoa atinge a maturidade. Ela não atinge a idade madura, ela atinge a maturidade. Você está conversando com o eterno, com a pessoa, né, que sempre foi e sempre será. Quando você conversa com Deus, você amadurece. Você amadurece nos seus sentimentos. Uma pessoa madura é uma pessoa capaz de se controlar. É uma pessoa que sabe o que ela quer e o que ela não quer. Então a pessoa que se relaciona com Deus, ela toma decisões de forma madura. Ela não é levada pelos sentimentos, não é levada por modismos, não é levada pela aparência, porque ela conversa com Deus. Quem conversa com Deus amadurece. Daniel era um homem maduro com 17 anos. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Com 17 anos, meu querido, tomou decisões maduras. Porque era um homem que tinha conversa com Deus, batia papo com Deus. Conversa com Deus. Você vai tomar decisões maduras quando você conversar com Deus. Porque é de Deus que vem a maturidade. A Bíblia diz que é de Deus que vem o crescimento. Um é o que planta, outro é o que colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que vai nos amadurecer. Conversa com Deus, porque aí o Daniel, ele é um homem que recebe a revelação de Deus, foi colocado diante de reis, foi livre da cova dos leões, teve revelações do Apocalipse, meu irmão, porque Deus revela as coisas com quem conversa com Ele. E se você e eu estamos no escuro, não sabemos o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, é um sinal de que a gente não conversa com Deus. Quando você conversa com Deus, você tem consciência de quem você é. Porque Isaías chegou diante de Deus, Deus chegou para Isaías, Isaías falou assim: ai de mim que sou homem pecador. Primeira coisa que acontece, irmão, a gente tem consciência de quem nós somos. Amém. E se tem uma coisa que o homem tem dificuldade, é o autoconhecimento. Saber como ele funciona. Ele está buscando como ele funciona até o dia de hoje. Vou te dar uma dica, irmão. Cola no Criador. Amém. Cola naquele que te criou. Você vai amadurecer mais rápido. Você vai se tornar resiliente. Quem conversa com Deus suporta qualquer parada. Suporta qualquer pressão. Conversa com Deus. Se você andar com escarnecedores e ouvir os escarnecedores, você vai ser transformado num escarnecedor. Se você andar por aí com uma pessoa violenta, você vai se transformar numa pessoa violenta. Se você bate papo com gente que reclama, você vai se transformar num murmurador. Mas se você bater papo com Deus, irmão, você vai ser transformado em filho de Deus. E o que Deus é, você também vai ser. Deus é forte. Você vai ser forte também. Quem conversa com Deus tem paz. Paz. Quem conversa com Deus tem paz, irmão. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Quem conversa com Deus consegue ter paz. No meio desse caos que está aí fora, a única maneira de você manter a sua sanidade mental é conversando com Deus. A Bíblia diz que Deus torna louca a sabedoria do mundo. Muita gente procurando se agarrar em muita coisa, porque não tem mais segurança. Não existe segurança política, não existe segurança civil, militar, não tem segurança em lugar nenhum, irmão. Só tem um povo que está seguro, o povo que conversa com Deus. Esse povo está seguro, esse povo está em paz, esse povo está suave. Está acontecendo destruição sobre destruição.
Mas o povo que conversa com Deus, quem conversa com Deus, está absolutamente tranquilo. Quando o homem conversa com Deus, ele entra num estado de paz, porque ele sabe que ele está no controle. Não são os políticos que estão no controle. Não são essas autoridades ruins que estão no controle. É o Senhor que governa. Então, conversa com Deus. Converse com Deus, meu querido. Você vai perceber como a sua maturidade vai se desenvolver muito mais rápido. Quem conversa com Deus, Deus conversa com ele. Se você conversar com Deus, Deus vai conversar com você. Às vezes, meu querido, no tempo de oração, e quando eu falo tempo de oração, não é aquele tempo religioso. Não, agora é o meu tempo de oração, das 9 às 10. Não tem problema, pode fazer. Eu prefiro falar com Deus toda hora, irmão. Prefiro falar com Deus no trabalho, estou trabalhando lá, Senhor, me dá uma direção. Quando alguém compra um produto da minha loja, eu glorifico o nome do Senhor, falo com Deus, Senhor, obrigado, agradeço a Deus, porque foi o Senhor que quis que essa pessoa comprasse esse produto. Então eu não consigo me preocupar, irmão. Não consigo me preocupar. Eu tento me preocupar, porque eu estou vendo muita gente preocupada, eu ouço muita gente, eu estou fazendo umas aulas de comércio eletrônico, e eu fico ouvindo e falo, meu Deus, as pessoas estão pilhadas, né, meu? Faz isso, cuidado com isso, vai perder aquilo, vai perder. Eu não consigo pensar assim. Porque quando você fala com Deus, estranhamente, você fica em paz. Você não fica indiferente. É diferente da indiferença. Você tem paz. Por mais dor que você esteja passando, por um câncer que você esteja passando, você consegue ter paz. Por maior que seja a sua luta, você consegue ficar em paz. Seu corpo está sentindo a dor. A sua alma pode estar triste, mas tem uma paz espiritual dentro de você, que faz você vencer aquele momento. Você transcende o tempo. No tempo cronológico, pode estar tudo bagunçado, mas no tempo espiritual, é ali que você fala com Deus. E é ali que você está seguro. Davi falou assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia. Ele te livrará. Ele será o seu escudo, o seu broquel. Ele é a tua rocha. Conversa com Deus, meu querido. Não seja uma pessoa que vai na igreja, mas não conversa com Deus. Pessoas que vão na igreja e não conversam com Deus, não conhecem a Deus. Conhece o pastor, conhece o apóstolo, conhece os irmãos, conhece a igreja, mas não conhece a Deus. Deus é uma pessoa, não é um prédio. Deus é uma pessoa, não é um bando de gente. Deus é uma pessoa. Então eu quero desafiar você a conversar com Deus. Conversar com Deus. Ah, mas eu profetizo. Não, meu irmão, eu estou falando de conversa. Eu estou falando de conversa, de amizade. Eu estou falando de jogar conversa fora. De sentar com Deus para conversar. Está tomando café sozinho? Conversa com Deus no café. Vai comendo o seu pão, tomando o seu chocolate. Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor. Esse dia eu não sei o que fazer. Me ajuda. Me livra. Você vai perceber que Deus vai falar no teu espírito. Deus fala aqui dentro. Deus fala. E o seu dia vai ser diferente. Você vai sair em paz e você vai voltar em paz. Por quê? Porque você conversou com Deus. Conversa com Deus, irmão. Jesus, no seu ministério, ele deixou um exemplo tremendo.
As pessoas, né, procuravam Jesus. Jesus, vem aqui, está bombando, teu ministério está bombando, a igreja está cheia. O que Jesus fazia quando a igreja estava cheia? Adivinha? Jesus se isolava. Para quê? Para fugir do povo? Não. Jesus falou assim, eu vou ter um tempo conversando com o meu Pai. Para Jesus, o mais importante era conversar com o Papai do céu. É mais importante do que o ajuntamento, mais importante do que o sucesso, mais importante do que o chamado, mais importante do que tudo. Então ele se isolava e ninguém encontrava ele. O tempo dele conversar com Deus. Ó, Jesus, o senhor está curando todo mundo, agora o senhor ficou famoso. E agora? Ué, cadê o Jesus? Subiu a montanha, foi atrás de uma árvore, sumiu. Porque ele está onde? Conversando com Deus. Conversa com Deus, irmão. Não seja um religioso. O religioso não conhece a Deus. Religioso conhece coisas a respeito de Deus, mas Deus ele não conhece. E se tem uma coisa que vai acontecer num futuro não muito distante, é que muitos chegarão diante de Deus e falarão, Senhor, nós não fizemos milagres e maravilhas, não profetizamos e expulsamos demônios. Sabe o que Deus vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Esse texto já me deixou pilhado algumas vezes. Como que uma pessoa pode profetizar, expelir demônios, pregar a palavra e não conhecer a Deus? Como que pode uma coisa dessa? Pode, irmão. Uma pessoa pode pregar a palavra, ensinar a palavra, como eu estou fazendo. Ele pode expulsar demônios, fazer sinais, milagres e maravilhas. E Deus não sabe nem quem é essa pessoa. Não conheço o nome dele. E Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos. Vós que praticais a iniquidade. Que coisa, irmão. Que coisa. Conversa com Deus. Não seja religioso. Não tente se tornar nessas pessoas que o Senhor não conhece. Seja conhecido de Deus. E quando você falar com Deus, procura fazer isso sozinho, sem plateia. Não precisa postar nada no Face, não precisa postar nada nas redes sociais, irmão. A maior maravilha de Deus é que Deus não depende de rede social. Conversa com Deus em secreto. E Deus vai ouvir o que você vai falar em secreto. E Ele vai falar com você em secreto, irmão. Eu vou te falar uma coisa. O que acontece dentro da minha casa, eu não saio falando para as pessoas. O que acontece na minha intimidade com a minha esposa, eu não revelo para ninguém. Eu não fico postando foto. Eu não fico falando o que aconteceu. Deus é assim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com Deus em secreto. E Deus que ouve em secreto te recompensará. Conversa com Deus em secreto, irmão. E aí, o que Deus me falar? O que eu vou fazer? Eu vou berrar? Não. Só se Ele mandar você falar. Se Ele não mandar você falar, irmão, boquinha de siri. Deus pode confiar segredos para você? Então prova. Prova para Deus, não para mim. Fale com Deus. Sua vida vai experimentar uma verdadeira transformação, irmão. Vai começar de dentro para fora. Você vai ser transformado. Amém, meu querido? Então fale com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos falar contigo. Podemos desfrutar da tua misericórdia, da tua graça, da tua presença, em qualquer lugar, Pai.
qualquer lugar, em qualquer situação. Nós podemos clamar o teu nome, podemos falar em voz audível, podemos pensar, e o Senhor está lá nos ouvindo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo acesso que Jesus abriu até a tua presença, Senhor. Pai, nós queremos conversar contigo. Senhor, como o Senhor apareceu para tantos homens e mulheres na Bíblia, o Senhor pode aparecer para nós também, de maneira marcante, Pai. Marca a nossa vida. Marca a nossa vida. Usando, Pai, os meios que o Senhor usa para se comunicar. Nós queremos ter um relacionamento de anos conversando contigo e te conhecendo, Pai. Então nos ajuda. Tira toda a religiosidade do meu coração, da minha mente, Pai. Remove todo o estereótipo que foi criado de pessoas que são religiosas. Não são pessoas que conhecem o Senhor, são religiosos, Pai. E eu tenho dificuldade de falar contigo por causa disso. Pai, tira tudo isso, limpa isso do nosso coração, sonda o nosso coração, Pai, e nos transforma. Nós queremos ser verdadeiros contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Ele te dê paz, muita paz e muita saúde. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Até a próxima.